Estamos na nossa segunda videoaula sobre o programa de hipertensão arterial sistêmica, no que tange o tratamento medicamentoso. Tá? Então, agora aprofundaremos um pouco mais sobre os medicamentos antihipertensivos, algumas características deles. Teremos mais videoaulas depois também, que voltaremos nestes assuntos e em outras etapas do processo. Tá? Vamos lembrar da nossa primeira videoaula que nós abordamos que o tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica, ela se faz com monoterapia ou medicamentos associados. A monoterapia normalmente é prescrita para pacientes com hipertensão estágio 1. A medicação combinada associada é para pacientes a partir do estágio 2 da hipertensão arterial sistêmica. Veremos agora cada fármaco antihipertensivo proposto que está presente na lista do RENAME, tá? Na lista nacional de medicamentos antihipertensivos. Tá? Primeiramente, abordaremos sobre os diuréticos. Diuréticos, nós temos diuréticos tiazídicos e diuréticos sulfonamidas, diurético de alça. Os tiazídicos são diuréticos de tubo renal e a furosemida é o diurético de alça. Também temos os poupadores de potássio. Atenção! Falarei agora sobre os tiazídicos. A hidroclorotiazida é o nome, é o princípio ativo do medicamento tiazídico. A hidroclorotiazida é um medicamento muito eficaz no tratamento da hipertensão arterial. Então, a hidroclorotiazida é um medicamento eficaz. Os antihipertensivos, eles são separados, divididos didaticamente em medicamentos de primeira escolha, medicamentos de segunda escolha e medicamentos de terceira escolha para tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O que são medicamentos de primeira escolha? São os medicamentos iniciais que se começa no tratamento para hipertensão. Por que são medicamentos iniciais? São medicamentos que apresentam uma tolerabilidade maior. São medicamentos que reduzem a pressão gradativamente. Então, são melhor suportados pelo paciente. E também apresentam maior grau de evidência científica em monoterapia. Medicamento hidroclorotiazida, então, medicamento de primeira escolha. Normalmente, quando vai se iniciar o tratamento antihipertensivo, você começa com hidroclorotiazida. Tá? O hidroclorotiazida é um dos antihipertensivos mais estudados. Ele é um antihipertensivo que nos estudos demonstrou diminuição do risco cardiovascular. Ele demonstrou a diminuição de acidente vascular cerebral. Então, ele é um medicamento eficaz, tanto no controle da pressão arterial, porque ele abaixa a pressão gradativamente. Isso é muito desejável. Ele é bem tolerado. Ele é bem tolerado em pessoas acima de 40 anos. Tá? Hipertensos jovens tendem a ter um pouco de dificuldade devido a ele aumentar o volume urinário. Tá? O hidroclorotiazida, ele é um medicamento que dos mais estudados para hipertensão arterial sistêmica. Qual é a ação dele? A ação dele é diurético. Ele age a nível de túbulo renal, aumentando a liberação de sódio, em consequência aumentando o volume urinário, e ele retém cálcio e ele, atenção, junto ele libera potássio, tá? Então ele libera potássio e sódio e ele retém cálcio. Tá? Ele pode também, por essa ação no túbulo renal, aumentar o nível glicêmico. Então ele aumenta o nível glicêmico também. Tá? Ele pode aumentar o ácido úrico, ele pode aumentar o colesterol, aumentar o triglicérides. Há alguns inconvenientes, pode causar câimbras também. Tá? Ele é um medicamento que é prescrito na dose de 12,5 miligramas, dose mínima, embora não seja utilizado nessa dose em monoterapia. Normalmente essa dose é utilizada combinado com outros fármacos, como já falamos no nosso encontro passado, que
se prefere associar drogas antipertensivas porque existe ação sinérgica, uma potencializa o outro, do que dar uma droga em dose alta para o paciente, porque aí poderá ter eventos adversos dessa dose alta da medicação. Então, a hidroclorotiazida, a dose mínima é 12,5 mg e a dose máxima é 50 mg. A dose média é 25 mg. Curiosidade: não se utiliza muita dose máxima devido ao índice de evento adverso e devido não ter tanto efeito benéfico no controle da pressão comparado com a dose de 25 miligramas. Tá? É um medicamento curioso porque o mecanismo de ação do tiazídico para redução da pressão são duas ações. Ele age tanto quanto diurético, como ele age a nível de artéria, diminuindo a resistência arterial. Então, é um medicamento que abaixa a pressão em duas etapas. Esse mecanismo da artéria demora um pouco mais para ter essa ação. Tá? Todos os antipertensivos, vimos no encontro na aula passada, que eles têm um pico do seu efeito em até 30 dias. Então, antes de aumentar uma droga, dose ou associar outra droga, é recomendável que se espere até 30 dias para ver o efeito máximo dela. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Hidroclorotiazida, quando se prescreve, não tem nenhum efeito, chega a 25 miligramas, não teve nenhum efeito, então recomendado é tirar ele, tá? E dar outra droga. Tá? Isso é um ponto importante. Então, não se prescreve mais 50 miligramas. 25 miligramas é a dose utilizada normalmente. Para monoterapia, 12,5 não funciona tão bem, porque não dá para cortar o comprimido. Na rede pública não vem em 12,5 miligramas, vem em 25 miligramas. É um medicamento que é uma dose só por dia, tá? Preferencialmente pela manhã. Por quê? Porque ele aumenta o volume urinário logo quando já toma. Então, assim, até a partir de 30 minutos, né? Mas ele aumenta o volume urinário nas primeiras horas, de forma mais importante do que depois lá de 10, 12 horas. Então, se tomar pela manhã, o paciente vai urinar muito durante o dia e à noite ele não consegue dormir. Agora, se prescrever esse medicamento à noite, o paciente não consegue dormir. Isso é um ponto importante, tá? Porque ele urina demais, ele vai levantar muito para ir no banheiro. Então, a prescrição é pela manhã. Tá? É um medicamento eficaz, é um excelente tratamento para hipertensão. Curiosidade: a Anvisa publicou recentemente, né, um estudo associando hidroclorotiazida com risco de câncer de pele. Então, algo tem que ser chamado atenção à prescrição do hidroclorotiazida. Ele também é um medicamento indicado para pessoas de cor negra, pois ele funciona bem em pessoas de etnia de raça negra, tá? Isso é um aspecto importante do hidroclorotiazida também, tá? Coisa que é diferente de outros fármacos que acabam não agindo bem em pessoas de cor negra. Tá? O hidroclorotiazida age bem em pessoas de cor negra. Tá? Ele é um bom antipertensivo para pessoas com hipertensão arterial sistólica isolada. Tá? Então, ele funciona bem também aí. Tá? Tem algumas provas, algumas questões que colocam aqui a relação do aumento do cálcio dele, né? Então, é um ponto também importante. Tá? Via de regra, se usa o tiazídico, o hidroclorotiazida, para tratar a hipertensão e não se usa o furosemida como primeira escolha. O furosemida, ele é um diurético de alça de N. Hidroclorotiazida é ação lenta. Voltando, hidroclorotiazida é ação lenta porque é de túbulo renal. Então, ele é um bom antipertensivo, porque ele age o dia inteiro, fica 20 horas, mais ou menos até 24 horas. O furosemida não. O furosemida, ele é de ação rápida. Ele age na alça de N, então ele perde bastante potássio, joga bastante sódio para fora. Ele é muito bom para edema, ele é mais eficiente que o hidroclorotiazida, porque é de uma ação rápida. E normalmente ele é prescrito em situações excepcionais. Em situações onde ele vai ter melhor efeito do que o hidroclorotiazida para necessidade de efeito diurético rápido. Por exemplo, pacientes com edema agudo de pulmão, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Aí se indica o furosemida, porque ele vai melhorar o quadro clínico do paciente, tá? E é uma forma de tratamento importante. Há situações de uso de furosemida também em urgências, porque ele estabiliza bem a pressão, tá? Então ele também
tem essa indicação. Ele é 40 miligramas, a dose dele, no comprimido, e ele não é, assim, aqui está colocando uma tomada, mas uma tomada para controle da pressão é pouco eficiente, tá? Geralmente são 2 tomadas, não tem dose máxima, só que tem que tomar cuidado, porque ele causa perda de potássio importante, pode levar a arritmias, pode levar a câimbras, né? Então, tanto hidroclorotiazida como o furosemida são diuréticos, que é importante o monitoramento dos níveis de potássio no paciente, pois pode causar queda no potássio, pode causar câimbras e pode causar alterações da frequência cardíaca. Isso é um ponto importante, tá? O monitoramento é fundamental, principalmente com furosemida, ok? Bom, espirulactona. A espirulactona é o do grupo dos poupadores de potássio, né? Via de regra, primeira escolha, não se usa ela, até porque não tem tanto benefício como comparado ao hidroclorotiazida. Por outro lado, quando o paciente tem câimbras, tem perda de potássio importante com o diurético de túbulo renal ou de alça, aí convém substituir pelo espirulactona. Então, espirulactona é uma droga substitutiva do hidroclorotiazida. Há também indicação de espirulactona como poupador de potássio, mas há outra indicação, quando vai associar essa droga a pacientes que estão tomando outras drogas e não teve efeito, não é resistente. Então, ele também é usado para a quarta droga para tratamento de hipertensão. Tá? Isso é um ponto importante do espirulactona. Então, há até questões de provas, tudo que relacionam isso. Você está tomando, por exemplo, 3 drogas, não funcionou, e aí qual seria a quarta droga? Espirulactona seria a quarta droga. Tá? Ou substitutiva ao tiazídico, ao hidroclorotiazida. Ela é em 25 miligramas, ao máximo 100 miligramas, mas em média 50 miligramas, tá? De 1 a 2 vezes por dia, tá? Bom, aqui fechamos a discussão sobre os diuréticos. Agora vamos falar sobre os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, nós temos os seletivos, para receptores beta-1, e temos os beta-bloqueadores não seletivos, tá? Então, temos os seletivos e os não seletivos. O beta-bloqueador seletivo, eles têm ações mais específicas a nível cardíaco, tá? Então, assim, quais são os efeitos dele de redução da pressão arterial? Os efeitos de redução da pressão arterial seria redução do débito cardíaco, redução da frequência cardíaca. Com isso, esses medicamentos se atribuem à queda da pressão arterial nele, porque se eu diminuo a fração de ejeção que sai na artéria aorta, a tendência é que reduza a pressão arterial, tá? Não são medicamentos muito eficientes para tratamento da hipertensão. Como hidroclorotiazida é primeira escolha, há estudos que questionam o beta-bloqueador como primeira escolha. Evidência A, hidroclorotiazida, evidência B, beta-bloqueadores. Tá? O que significa isso? Não é B de beta-bloqueador, não. É B porque, para monoterapia, para começar o tratamento, o beta-bloqueador não seria a melhor escolha. Seria o hidroclorotiazida. Tá? Porém, como já conversamos na primeira aula, existem situações de comorbidades que o beta-bloqueador seria a primeira escolha. Tá? Aí depende o caso do paciente. Por exemplo, pacientes revascularizados, onde existe o interesse de melhorar a perfusão a nível de artéria coronária, ou seja, diminuir o débito cardíaco, aumentar o tempo das diástoles, né, para que o paciente tenha um efeito poupador cardíaco. Então, aí o beta-bloqueador seria uma boa droga. Tá? Primeira escolha, pacientes com cefaleia, em tratamento, o beta-bloqueador é uma boa droga para isso também. Tá? Então, os beta-1, os seletivos, né, eles tendem a serem drogas bem eficientes nesse aspecto da questão cardíaca. Então, o atenolol é o destaque deles, é o mais utilizado, é o que tem na rede pública, é o que é ofertado pela rede pública, tá? Ele pode ser numa dose de 25 mg, é a dose mínima dele, tá? Dose média 50 mg é o que é utilizado dele. E a dose máxima 50 mg. Ele pode ser de 1 até 2 vezes por dia, pode ser a cada 12 horas. Cuidado com essa droga para não se prescrever antes do paciente dormir logo imediato, porque pode causar pesadelos. Isso é um ponto importante também da discussão aqui. Tá?
Essas drogas beta-bloqueadores, elas têm uma gama de eventos adversos, tá? E o atenolol, ele tem menos eventos adversos por ser seletivo, o metoprolol também, né? Comparado ao propanolol. O propanolol já tem contraindicações para questões de paciente com crise asmáticas, com problema respiratório e aí outros inconvenientes, tá? Mas esse medicamento aqui, ele pode causar um estado de canseira no paciente, um cansaço, ele pode mascarar sintomas de hipoglicemia, então tem que tomar cuidado pacientes que são diabéticos, insulino dependentes, que usam beta-bloqueadores, porque se tiver um quadro de hipoglicemia, ele nem percebe. Um outro detalhe, beta-bloqueador tem que tomar cuidado para não tirar de uma vez, porque pode levar a pressão arterial, descompensar um pouco o paciente. Tá? Esse é um outro aspecto bem importante. Ele pode aumentar o colesterol, pode aumentar o triglicérides, dá aquele sintoma de Renault, né? Ou seja, ele a nível de circulação periférica, ele pode mimetizar aquele sintoma de Renault, né? Porque ele diminui a perfusão periférica, tá? Diminui a perfusão periférica. Então, um ponto importante também, tá? Do beta-bloqueador. Pode aumentar o colesterol, pode aumentar o triglicérides, né? É um aspecto a se abordar no tratamento dessa medicação. Tá? É um medicamento que tem seus benefícios, por isso que o mesmo existe. Tá? Bom, falamos agora do propanolol. Propanolol é um beta-bloqueador não seletivo. Tá? Por não ser seletivo, ele age tanto receptores beta-1 quanto beta-2. Então, ele existe, além da ação cardíaca, né, ele também tem uma ação na circulação, tá? Nos receptores beta-2. E aí que está a questão, né? Ele pode agir a nível de pulmão, né, e desencadear crises de asma ou bronquite asmática. Então, ele tem uma contraindicação bem importante na questão de pacientes com bronquite asmática, em questão de pacientes com enfisema pulmonar, com doenças obstrutivas pulmonares. São pontos a ser observado. Tá? Não pode prescrever ele nesses casos, tem que observar bem. Pode causar, assim como o atenolol, né, diminuição da frequência cardíaca, bloqueio de ramo cardíaco, né? Então, isso é um ponto importante também. Na rede pública, ele vem 40 miligramas um comprimido. Não dá para dar uma vez só por dia, tá? E o atenolol pode, o propanolol não. O propanolol é um medicamento mais antigo, né? Ele tem que ser dado 40 miligramas 2 vezes por dia, ou seja, a dose de 80 por dia mínima, e a máxima seria 80 miligramas 3 vezes ao dia, tá? Que seria os 240 aqui, ó, miligramas, tá? Então, até 80, 3 vezes por dia é possível dar ele, tá? Que seria 2 comprimidos de 40, né? 2 vezes por dia. 3 vezes por dia, desculpa. E esse medicamento, assim, é um medicamento que tem que tomar cuidado. Ele causa cansaço, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides, tem que tirar lentamente, porque pode causar descompensação do paciente, ele pode causar alterações do sono, pode causar depressão, ele pode causar paciente com insônia, tá? Desculpa, não é insônia, é pesadelos, tá? O paciente pode ter pesadelos devido à perfusão cerebral que é diminuída aí, porque ele diminui o débito cerebral, né? Débito cardíaco vai levar, né, que causa aí a circulação cerebral. É um ponto importante aí para abordar para vocês, e é um aspecto relevante do propanolol, é que os estudos têm associado menos eventos, menos prevenção de AVC comparado à hidroclorotiazida, tá? Então, por isso que ele não é droga indicada A, primeira escolha. Tá? Então, falamos bem aí do propanolol, né? Cuidado com insulina independentes também. Droga antiadrenérgica, né, de ação central. Aqui a ação simpática é uma droga interessante, como metildopa, é uma droga importante para tratamento de hipertensão, mas não como primeira escolha. Ele é uma droga assim que não vai usar primeira escolha para todo mundo. Ela é uma droga meio específica de tratamento, porque ela é boa para tratamento de gestante. Então, se a mulher é hipertensa e ela está grávida, o tratamento é com metildopa para hipertensão. A metildopa melhora antihipertensivo para gestantes, né? Tem vários benefícios. Essa metildopa que ela tem alguns efeitos colaterais, ela pode dar sedação, pode dar sonolência, pode dar boca seca, né? Sintomas simpáticos, né? Essa droga também,
ela é 250 miligramas dose mínima, tem que ser 2 vezes por dia no mínimo, e o máximo é 500 miligramas 3 vezes ao dia, que seria 1 grama e 500 miligramas. Tá? Tem uma coisa bem interessante nessa droga, que essa droga ela também pode ser terceira escolha. Então, assim, o que é terceira escolha? Você deu droga 1, não deu certo tanto, deu droga 2, não deu certo tanto, precisou da terceira droga. Aí precisou da terceira droga, a metidopa tem respondido bem a essa circunstância aí, tá? Então, normalmente, você encaminha um paciente, vai para o cardiologista, volta tomando metidopa aí, tá? Uma coisa curiosa, ele ceda um pouco o paciente, ele fica um pouco sedado, né? Causa sedação. Então, tem alguns idosos que tomam, e aí você vai consultar, avaliar, né? Que comidinha amarelinha, que me dá sono, tal. Então, eles gostam de dor por conta disso, né? Problema grande, né? Que o idoso aumenta o risco de queda, aumenta o risco de uma série de problemas aí, né? Relacionados à questão do uso dele, tá? Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio, derivados da dihidropiridina. Aqui temos a anlodipina, que é um medicamento mais novo, né? É um avanço relacionado à nifedipina. Nifedipina é mais antigo, então vou falar primeiro da nifedipina. Nifedipina 10 miligramas não tem muito 10 miligramas não, porque na verdade é 20 miligramas, 2 vezes por dia, que está 3, mas pode ser 2, e no máximo 3, que seria 60 miligramas, tá? O nifedipina, qual que é a ação dele? É um inibidor dos canais de cálcio. Os canais de cálcio, eles vão promover vasoconstrição, vão promover o aumento da pressão. Quando inibo esses canais, eu faço um relaxamento arterial. Então, consecutivamente, eu abaixo a pressão. É um medicamento extremamente eficiente, tá? Então, ele é um antihipertensivo eficiente. Ele é a primeira linha? Bom, tem discordâncias aí, mas ele pode ser usado como primeira linha, sim. Tá? Primeira escolha, principalmente para algumas situações. Por exemplo, pacientes de cor negra, raça negra. Tá? Raça negra, via de regra, hidroclorotiazida, raça negra, via de regra, hidroclorotiazida ou nifedipina, tá? Ou amlodipina, né? Obviamente, tá? O nifedipina, ele é um excelente antihipertensivo, ele é extremamente eficiente para baixar a pressão arterial, porém, comparado assim ao captopril, que a gente vai falar daqui a pouco, que remodela o coração, comparado ao hidroclorotiazida, tudo ele tem menos benefício, um pouco menos, né? Então, por isso que ele não é assim tanto primeira escolha, mas ele é muito eficiente, essa droga, tá? É uma droga com extrema eficiência e eficácia. Ele é muito usado também como terceira escolha. Os outros não funcionaram? Pô, dá ele que ele funciona. Então, ele seria a terceira escolha também, tá? Ele, por ser inibidor do canal de cálcio, ele aumenta a permeabilidade vascular. E aí o que acontece? Ele causa edema de membros inferiores, edema maliolar, isso é um ponto importante, hein? Ele pode causar enxaqueca, né? Então, e o índice desses eventos adversos é alto com nifedipina. Por isso que é uma droga que não é utilizada assim para todo mundo, né? De primeira escolha, né? Porque acaba dando mesmo uma cefaleia, edema de membro inferior, né? Isso é um ponto ruim dele, tá? O anlodipina é mais avançado do que o nifedipina. Então ele tem menos eventos adversos, tá? Mas embora tenha, mas bem menos eventos adversos. A dose dele é 5 miligramas por dia, é uma tomada só, e a dose máxima é 10 miligramas por dia. É um bom medicamento. Pessoas de cor negra, então, principalmente. Tá? Bom, vou continuando aqui. Os bloqueadores seletivos do canal de cálcio. Tá? Aqui, derivados da fenilauquilamina. Tá? Esse medicamento aqui, o que ele vai fazer? Ele age nos íons de cálcio, bloqueando ele. O verapamil é um medicamento assim que, além de ter uma ação antihipertensiva, ele também é indicado para arritmias cardíacas, para situações de angina, pectores, tá? É um medicamento assim bem interessante, tá? Embora na rede pública aí não tem na rede, nas UBSs, né, é difícil encontrar essa medicação. Então acaba não sendo primeira linha, primeira escolha por conta disso, pela dificuldade de encontrar ele. Dose aí mínima dele 80 miligramas, dose máxima seria 480 miligramas, né? De duas, desculpa, 3 vezes por dia. É um medicamento aí bem interessante aí para pacientes que têm comorbidade, tá?
Hidralazina. Hidralazina é um dilatador importante, tá? A gente que atua, ele atua bem no músculo liso arterial, é um vasodilatador importante, tá? Aqui, hidralazina, ele é para crises hipertensivas, né? E ele é um medicamento, assim, que tem que tomar cuidado, tá? Quando se for prescrever, tem que tomar cuidado, porque ele pode causar efeito rebote. Ele, na hora, ele abaixa a pressão, pode abaixar muito rápido e ele pode subir a pressão em seguida, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque ele tem essa situação de ondinha, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque esse medicamento é isso, cai muito em prova, ele pode causar efeito rebote, tá? Ele é 25 miligramas, é 2 vezes por dia, até no máximo 50 miligramas, e aí seria aí também dose máxima de 200 miligramas. É um medicamento eficiente para controlar a pressão, mas não é primeira linha. Não é primeira escolha, tá? Devido a esse efeito rebote dele. Então, vimos até agora, primeira linha, o quê? Primeira linha aqui, hidroclorotiazida até o momento, tá? E o amlodipina, nifedipina também pode ser considerado primeira linha, tá? O propanolol também tem muito na rede pública, a atenolol também tem, mas seria medicamento de indicação B, tá? Indicação A aí, hidroclorotiazida, o amlodipina, nifedipina. E agora vamos falar do famosíssimo medicamento chamado os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 em 2. Tá? Esses medicamentos aqui, ó, inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e 2, o inibidor simples da angiotensina, né? O captopril é o primeiro a ser lançado. É o mais antigo, bem, assim, tá bem antigo, né? Mas o captopril é assim. Qual que é a ação do captopril e dos inibidores da angiotensina 1 e 2? Vamos lembrar. A célula justa glomerular do rim lá produz renina, né? E aí entra todo no ciclo, renina, angiotensina, aldosterona. No final, o que esse ciclo vai levar? Essa reação em cadeia. Vai levar a vasoconstrição, que sobe a pressão, a retenção de sódio, que ajuda a subir a pressão, e a perda de potássio, a depressão de potássio. Tá? O que ocorre com o medicamento que inibe a enzima que converte a angiotensina 1 em 2? Esse ciclo ele não se completa ou se completa bem menos. O que isso desencadeia? Desencadeia que eu não vou ter vasoconstrição, vou diminuir a vasoconstrição, vai ter menos, a retenção de sódio não vai acontecer, e eu vou poupar o potássio, porque eu não vou eliminar o potássio. Então, entre aspas, ele poupa o potássio, esses medicamentos. Tá? Então, com isso, abaixa a pressão, obviamente. Se eu não vasoconstrinjo, se eu não retenho sódio, se eu jogo e se eu retenho potássio, abaixa a pressão. É um medicamento eficiente, é um bom antipertensivo, é primeira linha, tá? É um medicamento indicação A, e é um medicamento eficaz, tá? O tempo, ele demora um pouco para fazer o efeito, tudo, ele é bem eficaz, o paciente se adapta bem com ele e tal. Tem alguns inconvenientes, e o inconveniente dele também é coisa boa, né? Porque o captopril, ele vai estimular a bradicinina. E a bradicinina, ela vai agir no pulmão causando tosse. Então, ele tem o efeito de causar tosse, tá? Ele pode causar angioedema, pode causar rubor facial, o rosto fica vermelho, né? E aí tem um efeito interessante, porque a bradicinina vai ter mecanismos bons também. A nível periférico, você tem vasodilatação arteriolar. E aí, essa vasodilatação entre as arteríolas, né, vai causar acúmulo de sangue nos membros. E isso faz com que retorne menos sangue para a veia cava inferior ali, pela veia cava inferior, para o átrio direito. E isso poupa o coração. Então, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, o captopril é um excelente medicamento. Pacientes com hipertrofia cardíaca inicial, o remodelamento cardíaco ocorre muito bem com o captopril. O captopril é uma excelente droga para remodelamento cardíaco. O que é o remodelamento? É regressão da hipertrofia, o eutrofismo cardíaco, o coração voltar ao tamanho normal, né? Então, é um excelente fármaco, viu? O captopril é muito bom. Além disso, por ele dilatar arteríolas periféricas, ele também dilata as arteríolas renais. E com isso ele poupa o rim da nefropatia diabética, porque no diabético tem microlesões microvasculares, né, no rim. E o captopril protege o rim dos diabéticos, então ele é nefroprotetor.
Aqui já deu para perceber, né? Primeira escolha, insuficiência cardíaca congestiva, primeira escolha, remodelamento cardíaco, primeira escolha para pacientes diabéticos. Então, é uma droga muito boa. Curiosidade, ele foi descoberto no Brasil. Se descobriu que após a picada da cobra jararaca, se tinha a queda na pressão. Aí se isolou a enzima aí, descobriu ele, tá? O mínimo dele é 2 vezes por dia, tá? 25 miligramas é a dose mínima, tá? E a dose máxima dele seria 50, 3 vezes por dia, tá? Isso é um ponto interessante. Aí pegou-se o captopril e evoluiu ele. Então, uma forma molecular mais avançada é o enalapril, tá? O enalapril, qual que é a diferença? Tem menos evento adverso, mas ainda tem. E 5 miligramas pode ser de 1 a 2 vezes por dia, a tomada é menor também, menos, né? Menos vezes, e no máximo 20 miligramas, aí 2 vezes por dia, que seria 40 miligramas. Além do enalapril, é importante que vocês conheçam. Também tem uma terceira droga aí, inibidor de conversão de angiotensina 1 e 2, que é o ramipril. Já é um avanço a mais aí ao enalapril, né? Que aí é uma droga bem eficaz também. Captopril, então, primeira escolha para o tratamento. Inconveniente é a tosse, é angioedema. Antagonista da angiotensina 2. Aqui é o famoso losartana potássico, tá? O losartana é uma droga meio nova para tratamento da hipertensão, é também de primeira linha, é de primeira escolha, tá? É muito eficiente, ele age no mesmo ciclo do captopril, mas um pouco depois, tá? É uma droga assim que ela não tem o inconveniente de causar tosse, ela é bem tolerada. Tem alguns pacientes que relatam uma tontura com ela, tudo. Tem alguns outros eventos adversos que a gente fala depois, mas ela é bem tolerada, muito prescrita. Tá? Tem estudos que falam que o captopril é melhor para o remodelamento cardíaco. E tem estudo que compara os dois e fala que é igual. Então é uma controvérsia aí, tá? Então é uma droga bem eficiente. Tá? Só que não pode dar os dois juntos, não. Daqui a pouco veremos mais adiante, né, na próxima aula, que não pode dar os dois porque pode causar lesão renal. Tá? O losartana é uma tomada por dia, então é excelente por conta disso. Você ficar tomando várias vezes por dia. Dose mínima aí é 25 miligramas, que está 50, né, mas é 25. E a dose máxima aí, a dose média 50 e a dose máxima 100 miligramas por dia. É um excelente antihipertensivo, bastante eficaz, mecanismo de ação muito parecido com o do captopril, tá? Mas age um pouquinho depois, mas também vai evitar a retenção de sódio, vai evitar a perda de potássio e vai evitar que ocorra vasoconstrição. Então é um bom medicamento, bem eficiente. Então vimos aí, ó, vamos começar o tratamento medicamentoso. Podemos começar com hidroclorotiazida. Se o paciente tem edema agudo de pulmão ou insuficiência cardíaca congestiva, vão preferir dar furosemida. Se teve muita cãibra ao hidroclorotiazida ou furosemida, vamos trocar pelo espirulactona. Se tem enxaqueca, se tem problema cardíaco aí que precise de um beta-bloqueador, vamos dar um atenolol, tá? Ok? O propanolol, mesma coisa, metildopa se for uma gestante ou quando não funcionou outras drogas. O amlodipina é um excelente medicamento, pessoas de cor negra é excepcional, tá? Também em terceira linha, ou pode iniciar com ele, tá? O verapamil já não vai ter na rede pública, nem hidralazina, o captopril é a primeira linha e o losartana potássico é a primeira linha para começar. Tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco assim bem interessante, aprofundado, sobre o mecanismo de ação do sinergismo das drogas, quando eu posso casar uma com a outra e o manejo do paciente, a gente vai aprofundar bastante, tá? Até o momento aí, vamos falar mais de eventos adversos, vamos ter mais aulas, videoaulas sobre esse assunto. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção e vamos lá.